Aleluia. Graças e paz a todos, amém? Tá feliz? Estão bem? A gente costuma usar um jargão crente, né? Que fala assim, você tá feliz com Jesus e tal? E obriga todo mundo a falar, né? Tô. Quem que vai falar que não tá, né? Irmãos, nós estamos felizes de tê-los aqui conosco nessa noite, os nossos visitantes. Essa é a casa de adoração. Somos uma igreja viva e apaixonada por Jesus. Somos uma igreja que ama estar juntamente com os irmãos, sentando-se à mesa uns com os outros, em comunhão. E nós queremos que vocês se sintam muito à vontade neste lugar. Nós somos casa de adoração, porque o nosso entendimento é que uma igreja, ela não se limita apenas a um culto de domingo à noite, amém? Mas uma igreja, ela passa a se tornar uma família, ela é a família de Deus, no sentido mais amplo da palavra. Então, queremos que você se sinta em casa, se sinta à vontade neste lugar. E precisando da gente, manda mensagem, amém? Irmãos, Deus começou a fazer algo tremendo desde domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado? Deus mexeu, não mexeu? Foi algo assim muito forte, algo que Deus trouxe sobre nós como igreja, como comunidade de fé. E Deus está mexendo algumas coisas sobre nossas vidas e nós temos entendido e Ele tem nos apontado algumas direções ao qual nós queremos transvisionar para a igreja. Nós como líderes, nós como pastores, queremos transvisionar o teu coração sobre aquilo que o Senhor está liberando sobre nós, para que você se torne um participante daquilo que o Senhor quer fazer. Glória a Deus. Você está atento nessa noite, amém? Algo que é muito importante é isso. Eu quero que você fique muito atento com aquilo que o Senhor quer falar com você, porque você faz parte de tudo isso. A igreja não se limita aos teus pastores, não se limita à liderança, não se limita a cargos. A igreja é o corpo de Cristo, são os salvos, os remidos, aqueles que entendem o chamado de Deus sobre a sua vida, que eles foram chamados muito além do que vir para um culto de domingo à noite, sentar-se e ouvir uma palavra. Então, e algo tremendo assim que eu tenho entendido em Deus, e eu quero transvisionar nessa noite a respeito, a temática da nossa pregação aqui é despertando para a nossa identidade. Quero falar sobre igreja, a igreja se despertando para a sua identidade. E antes desse culto eu estava vendo uma publicação sobre abelhas, sobre abelhas. E essa publicação ela contava o seguinte, que quando numa colmeia, a abelha rainha, ela morre. A abelha rainha é aquela que é responsável por toda a colmeia, é ela que gera os filhos, as demais abelhas. Mas essa publicação falava que quando ela morria, há todo um processo dentro da colmeia para substituir ela, porque ela é uma peça fundamental para que se perpetue a espécie. E nessa publicação conta então que quando essa abelha rainha ela morre, outras abelhas elas vão e elas pegam uma abelha operária, e você sabe que há uma grande diferença da rainha com a operária em questão de tamanho, né? A abelha rainha ela é a maior da colmeia. E as outras abelhas elas vão e pegam uma operária, levam ela, começam a alimentar ela com coisas diferentes. Alimentam ela com algumas substâncias diferentes, e ela então começa a crescer mais rápido e se desenvolver, e agora ela se torna a rainha do ninho. E o que eu quero que você entenda dentro dessa figura, dessa ilustração? Quando Deus Ele quer que nós subamos de nível, quando o Senhor Ele quer que nós cresçamos, nós precisamos nos alimentar diferentes. Nós vamos receber um tipo de comida diferente. Aqueles que querem crescer, avançar, entender que
há algo muito além do que aquilo que você está vivendo hoje. E você tem essa intencionalidade no seu coração, que você vê, cara, eu não estou satisfeito da maneira que eu estou. Eu não estou satisfeito com a minha vida cristã, eu não estou satisfeito com a minha vida de oração. O que eu faço? Eu vou começar a me alimentar de uma maneira diferente da qual eu já estava me alimentando. E eu vejo que é um tempo para a nossa igreja sobre um alimento mais sólido, um alimento que vai trazer mais substância para a sua vida e que te fará crescer. Mas entenda que tudo isso depende de você, o alimento está sendo dado. Você vai ser provocado para algumas coisas nesse tempo. Mas a insatisfação, ela precisa brotar do teu próprio coração. Se existe um ambiente, que o ambiente vem o avivamento. Algo poderoso. É o ambiente do desespero. É o ambiente de fome. É o ambiente do intenso desejo pelo Senhor. Então o que vai acontecer? Haverá algumas pessoas aqui nesse tempo que de uma maneira muito rápida serão impactadas com a mensagem do Evangelho. Serão impactadas com a mensagem que está sendo liberada. E por causa dessa resposta, elas então vão entrar num novo nível em Deus. Por outro lado, meu irmão, eu sei também, como pastor de igreja, já, apesar de ser roxinho novo, bonito, já temos uma longa estrada de caminhada pastoral. E eu sei que também no mesmo tempo vai haver pessoas que estão tão satisfeitas com a sua vidinha mais ou menos. Sabe o que é uma vida medíocre? É uma vida que caminha na média. Estou satisfeito, está bom para mim. Eu sou salvo, pastor. E para mim já é o suficiente. Como se a salvação fosse o fim. Não, salvação é o início de algo. Salvação é o começo de uma caminhada. E se ela não fosse o começo, a Bíblia não falaria assim, olha, aperfeiçoem a vossa salvação em temor e tremor. Ou seja, a tua salvação precisa ser aperfeiçoada dia após dia. Então, partindo deste lugar, eu quero, nessa noite, começar a série de mensagens que nós vamos trabalhar por um bom tempo nessa igreja, relacionada a uma cultura de oração. Amém? Cultura de oração, repita comigo, cultura de oração. Esse será o alimento principal que vocês vão ingerir nesse tempo. Mas esse alimento precisa gerar algo em você. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Amém? Isaías 56, versículo 7. A palavra do Senhor nos fala: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. E ali mais para frente ele vai dizer assim: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quero ficar apenas com essas duas sentenças. Eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada para quem? Isaías está profetizando algo para um tempo. Jesus, muito tempo depois, quando ele chega no templo, vê os cambistas, vê eles vendendo um monte de coisa, ele chega metendo o pé em tudo, e a sua acusação, ele fala assim: ei, a minha casa, ela será chamada casa de oração.
Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que Isaías, ele profetizou um dia em que Deus traria o seu povo à realidade da intimidade, da parceria com Ele através da oração. Há uma promessa a respeito disso, que um dia nós estaremos conectados, estaremos mergulhados numa realidade de intimidade com o nosso Senhor. E essa intimidade, ela só vem através de oração. Mas além disso, a respeito de que nós seríamos uma casa de oração, há uma afirmação muito interessante também. Que ele fala de além de vocês se tornarem uma casa de oração, vocês se alegrariam. Eu os alegrarei na minha casa de oração, e isso é algo um pouco interessante para nós. Por quê? Quando a maioria de nós pensa a respeito de oração, quando você fala e ouve o teu pastor dizendo, meu irmão, você precisa orar. Talvez você que nasceu num berço evangélico, talvez desde criança você escuta a mesma mensagem. Você quer crescer, você precisa o quê? Mas quando nós falamos a respeito de oração, qual é a primeira coisa que você pensa? Me diga. Chorar, o que mais? Castigo, penitência. Cara, eu estou meio desviadinho, né? Vou ter que ir para a oração agora. Vou para o jejum. Quando falamos de oração, pode vir um monte de palavras na nossa mente a respeito do que é oração. Mas eu posso falar para você que com certeza, grande maioria ou ninguém, ele vai conectar a palavra oração com alegria. E olha a promessa do Senhor através do profeta Isaías: eu os levarei ao meu santo monte, ao lugar da minha presença, e eu os alegrarei na minha casa de oração. Talvez a sua mente, na sua experiência, a oração para você tem a ver com tédio, tem a ver com enfado, com cansaço. No entanto, Deus, Ele fará nosso tédio ser substituído por prazer. Prazer. Como assim prazer? Será uma alegria que estará conectada às novas formas de você ver a Deus e a nós mesmos. Quando você entende para quem você está orando, quando você entende que a sua oração não é apenas uma obrigação religiosa, quando você entende que há alguém olhando para você e está ouvindo a sua voz, e ele anseia esse relacionamento com vocês, essa alegria também será motivada a respeito do poder das canções, das músicas entoadas no ambiente de oração, porque o teu coração estará aberto para receber amor. Essa é a promessa. A alegria estará pautada ao movimento do Espírito Santo se movendo sobre a igreja. Haverá prazer em você nessa casa de oração, nesse lugar da presença, porque você verá claramente aquilo que o Espírito Santo estará fazendo no meio do seu povo. Você verá alegria ao testemunho das orações respondidas. Cara, quão feliz nós ficamos, quão alegre nós estamos, quando nós vemos que uma oração nossa está sendo respondida. Você já teve essa oportunidade? De você ver uma oração tua respondida? Meu irmão, esse é o ambiente que o Senhor quer gerar. Esse é o ambiente que o Senhor quer gerar no nosso meio. Não é um ambiente de pesar. O Senhor não quer te levar para um lugar de tristeza, não quer te levar para um lugar de penitência. Oração não é penitência. Oração precisa estar conectada ao teu coração como um lugar de prazer. Porque quando você entender isso, ficará tudo diferente. Nesse versículo, Deus, Ele chama a sua casa de casa de oração para todos os povos ou todas as nações.
Entenda uma coisa, o Senhor, Ele não chama a sua casa de uma casa de evangelismo. O Senhor, Ele não chama a sua casa como a casa da profecia, ou uma casa da cura, ou a casa de ministérios. Mas Jesus, Ele fala que a sua casa seria chamada uma casa de oração, porque isso fala a respeito da identidade. Isso fala a respeito de quem nós somos, é o elemento definidor da casa de Deus. A oração é o elemento definidor da casa de Deus. Então entenda, quando Jesus ele está falando que a sua casa seria chamada uma casa de oração, está falando sobre identidade. O nome fala a respeito de identidade. Olha, minha casa, ela tem esse nome, então foi para isso que eu a criei. Esse é o propósito. E nós precisamos entender isso nesse tempo. E isso é algo que o Espírito está gerando em nós como igreja. Sabe por quê? Porque talvez, meu querido, você está dentro de uma igreja já há muito tempo e você fala assim: olha, pastor, eu não tenho nenhum chamado, eu não tenho nenhuma vocação. E eu vou falar o que eu falei quarta-feira. Meu irmão, você tem um chamado. Pastor, eu não tenho nenhum cargo, por isso eu não sirvo na igreja. Eu quero consagrar você agora, amém? Eu quero te consagrar nessa noite como missionário intercessor. Se é um cargo que você precisa para trabalhar na igreja, eu estou te consagrando agora, ó. Depois eu jogo óleo em você assim, receba, você é um missionário intercessor. Porque essa é a vocação de todos os santos, e nós vamos falar sobre isso. Porque você precisa entender que a oração não é apenas para um punhado de mulher barulhenta que fica no fundo da igreja. As irmãs do coque. A oração não é para um grupo seleto de pessoas, de líderes super espirituais, que vêm para a igreja, que sentam até separados dos outros, porque são santos demais. A oração não é para aqueles que se denominam super crentes, mas a oração é para a igreja do Senhor. É para todo cristão, independente do seu dom. Pastor, mas eu fui chamado para pregar. Tá, você foi chamado para pregar, mas primeiro você tem que orar. Porque se você não desenvolver a sua pregação no ambiente de oração, a sua pregação é uma pregação de plástico. Pastor, mas eu fui chamado para tocar. Mas se a sua vida não for fundamentada numa vida de oração, a sua música, aquilo que você faz, é para qualquer coisa, menos para Deus. Pastor, mas eu sou chamado para, seja o que for, meu irmão, para aconselhar. Eu sou chamado para ser um artista. Pastor, o meu chamado é ser um empresário. O meu chamado, entenda, e isso se abre a visão, entenda que o teu chamado não está relacionado apenas ao contexto eclesiástico, mas também, talvez você foi chamado para ser um grande empresário no Senhor. Mas se a sua vida não está fundamentada numa vida de oração, sua empresa não será para a glória de Deus, porque é no ambiente de oração que irá pulsar toda a estratégia, toda a visão, que irá glorificar ao Senhor, seja em qualquer âmbito, ministerial, empresarial, sendo CLT. Então entenda, não há desculpa. Independente do teu dom, se a tua vida de oração não estiver fundamentada, se a igreja não se tornar uma casa de oração, nós somos apenas um centro de eventos. Um centro de eventos. E eu quero falar para você, meu irmão, eu não tenho vocação para centro de eventos. Por mais que eu gosto de eventos, por mais que eu gosto de festas, mas à medida que, se a igreja se tornar um centro de eventos, nós perdemos a visão, perdemos o propósito, e nós precisamos retornar para esse lugar. E o Senhor está despertando nesse tempo em cada um de nós, para o fato de que o simples abrir das nossas bocas e sussurrar frases para Ele,
é a principal forma do Senhor derramar poder sobre nós. Mas eu quero falar a respeito de algumas coisas sobre esse aspecto de nós sermos uma casa de oração. Primeiro, sobre a questão da crise de identidade. A igreja, ela como um todo, no contexto geral, global, ela está no meio de uma crise de identidade. Embora hoje o chamado para intercessão tenha ganhado força no mundo, muitos cristãos, ainda eles vivem sem uma vida de oração. Então, por exemplo, hoje existem diversas casas de orações, de vários modelos pelo mundo. Existe o iHope, no Kansas City, que está já há 20 e tantos anos, é isso? 23 anos, que eles começaram, né? Nós ficamos entusiasmados agora recente com Asbury, que ficou 3 meses em culto. Quanto foi? 10 dias, nossa, eu fui longe, e nós falamos, cara, que massa, 10 dias eles não param de adorar o Senhor, e o mover de Deus está lá. Eu quero te falar de Kansas City, que está há 23 anos ininterrupto, manhã, tarde, noite, madrugada, 24 anos que eles não cessam, 23 anos. Coreia do Sul, aonde as maiores igrejas do mundo estão localizadas, aonde a maior igreja, com mais de 1 milhão de pessoas frequentando essa igreja. Em determinado tempo, o pastor Hernanes Dias Lopes foi até a Coreia do Sul para saber por que as igrejas na Coreia do Sul crescem tão rápido. E ele foi para cada igreja, e as igrejas lá é sempre maior de 1.000 pessoas, sempre igrejas cheias e grandes. E ele foi em cada igreja, e a pergunta era: pastores, por que a igreja de vocês aqui na Coreia do Sul cresce tão rápido e são tão grandes? E a resposta sempre foi unânime: porque aqui na Coreia do Sul nós oramos. Se você for na Coreia do Sul, 5 horas da manhã, você vai ir para as igrejas, e você vai ver os nossos irmãos coreanos, não um grupo de 2, 3, 4, mas a igreja quase completa, dobrado nas cadeiras orando. Todas as igrejas entendem o valor e o poder da oração. Mas sabe de uma coisa? Nós entendemos isso aqui no Brasil. Quantos sabem aqui que você precisa orar? Levante sua mão assim. Quantos de nós entendem que é importante orar? Levante sua mão assim. Quantos de nós que entendem que há poder na oração? Levanta a mão assim. Mas por que nós não oramos então? Nós sabemos muito de tudo isso, temos muitas informações, temos muitas mensagens, mas nós não somos práticos naquilo que nós ouvimos. Por que não oramos? Eu quero falar nessa primeira noite dessa série de mensagens sobre 4 barreiras principais que impedem que nos entreguemos a uma vida de oração. Amém? E a primeira barreira a respeito do qual a igreja não se entrega a uma vida de oração se chama orgulho, independência ou autossuficiência. Leonardo Ravenhill, no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz assim: a reunião de oração é a Cinderela da igreja nos dias de hoje. Essa serva do Senhor não é amada nem cortejada, porque ela não está coberta com as pérolas do intelectualismo, nem enfeitada com as sedas da filosofia, nem está adornada com as joias da psicologia. Ela veste com tecidos muito modestos, de sinceridade e humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O que praticamente Leonard Ravenhill está dizendo? A oração na igreja, no ambiente da igreja, ela não é valorizada. A vida de oração no meio da igreja, ela não é valorizada. E a resposta desse porquê não é valorizada é que o seguinte:
A oração é algo simples. Orar é algo simples. E por que então não é valorizada? Porque tocar é mais bonito. Pregar é mais bonito. Estar à frente num púlpito é mais bonito. E nós queremos o quê? Aquilo que nos mostra. Porque numa vida de oração, ninguém vai chegar para você e bater nas suas costas e falar assim: nossa, como você ora bonito. Uau, como você é um orador. Mas o Senhor está nos chamando para esse lugar. O orgulho, ele atrapalha que a igreja entenda que precisa estar posicionado nesse lugar. Porque a oração, ela é um chamado ao reconhecimento de nossa necessidade. A oração, ela é a afirmação da nossa alma que diz assim: Senhor, eu não tenho. Senhor, eu preciso. Senhor, eu tenho falta. A oração nos leva ao lugar de pobres de espírito. Jesus no Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. E algo até meio interessante, né? Você chegar para alguém: você é pobre de espírito. Não, eu sou rico de espírito, né? Nós achamos que nós precisamos ser espirituais, nós somos muito mais. E Jesus está falando: não, bem-aventurados são vocês, os pobres de espírito. E quem são os pobres de espírito? São aqueles que reconhecem a sua miséria. São aqueles que olham para Jesus e falam assim: quão miserável e pobre que sou. A oração lida com o nosso orgulho. A oração nos leva a entender que nós, sem Ele, não podemos fazer nada. E por que lida com a nossa autossuficiência? Porque muitas vezes nós estamos querendo fazer a obra de Deus sem Deus. E Jesus, ele continua bradando até os dias de hoje, dizendo assim: sem mim nada podeis. Meu irmão, você pode pregar bonito, você pode tocar bonito, você pode fazer o que for na sua vida bem, mas Jesus continua dizendo: cara, sem mim nada vocês podem fazer. O Senhor precisa nesse tempo lidar no nosso coração com o nosso orgulho e autossuficiência, com a nossa independência de querer fazer as coisas sem Deus. E eu quero continuar aqui abrangendo essa questão de que entenda que eu não estou falando apenas para um sentido ministerial, eclesiástico, porque a nossa visão como igreja é que a nossa vida espiritual não se limita aos cultos e não se limita à igreja um domingo à noite. E até esse termo de vida espiritual é um termo, na verdade, que não condiz, porque nós somos seres espirituais de domingo a domingo. Tudo que você faz na sua vida, no seu casamento, no seu entretenimento, no seu trabalho, na sua igreja, isso tem a ver com quem você é em Deus, sobre a sua espiritualidade. Mas a grande diferença é para quem você está oferecendo adoração. Tudo que você faz na sua vida é um ato de adoração. Só que a diferença é para quem você está levando esse ato de adoração. Deus está nos levando para esse lugar, irmãos, de nós aprendemos a não fazer nada. Repita comigo: nada. Novamente, nada. Meu irmão, você não pode fazer nada sem Ele. Você não pode fazer nada sem que antes você dobre os seus joelhos. E você busque a direção do Espírito Santo para a sua vida. Você é cristão. Nós somos, entre aspas, a única religião que o Deus que professamos vive em nós. Vive em nós, dentro de nós. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Nada, nada, nada. E essa é a primeira barreira a respeito de você não viver uma vida de oração.
é pensar que você consegue fazer as coisas sem Ele. Mas a segunda barreira a respeito da igreja não estar se movimentando em oração se chama incredulidade. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai falar assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Muitos de nós simplesmente ainda não percebemos a verdade de que quando nós oramos, preste atenção nisso, nós estamos conversando com uma pessoa real. Uma pessoa real. Uma pessoa real, com poder e com recursos reais. Você precisa entender isso, meu irmão. Porque talvez a sua vida de oração está tão no automático, que quando você se dobra para orar, a sua oração ela não tem fundamento, não tem pé e não tem cabeça. Porque de fato você não sabe para quem você está orando. No seu interior não existe a convicção de que quando você está orando, você está falando com alguém. E esse alguém está te ouvindo. Ah, meu irmão, quão poderoso é isso. E a oração do Pai Nosso, ele fala sobre isso, porque Jesus, quando ele ensina os discípulos a orar, ele vai ensinar assim, a primeira coisa que ele vai ensinar sobre uma vida de oração, ele vai dizer assim, ó, quando vocês forem orar, digam, Pai Nosso que está nos céus. E essa é uma verdade poderosa sobre nossas vidas, porque o que Jesus está ensinando com essa oração, que quando nós estamos orando para alguém, e esse alguém é um pai. É um pai. E sabe o que é mais poderoso? Ele está dizendo, olha, ore para o Pai que está no céu. Então ele vai estabelecer duas coisas aqui. Olha, você tem um pai. E esse pai é um pai perfeito que te ama. Ele cuida de você, ele é um provedor. Ele te aceita. Mas ao mesmo tempo esse pai, ele está nos céus, ele é Deus. E quando você entende isso, cara, o teu Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que sobre ele todos os recursos, tudo aquilo que precisamos está nele, aquele que para olhar para as estrelas precisa se dobrar, ele é o teu Pai, cara, e isso é poderoso demais, porque isso muda o seu coração a respeito de como nós vamos orar, como nós olhamos para Ele, como nós olhamos para Deus. Então, muitas vezes nós não percebemos que nós estamos orando para uma pessoa real, que tem recursos reais para liberar sobre nossas vidas. E sabe o que é mais fantástico? Essa pessoa ainda gosta de nós. Ela gosta de nós. Sabe o que é? Ah, pastor, Deus ele ama. Mas sabe qual muitas vezes é passa sobre a nossa mentalidade, nossa perspectiva? Quantos sabem que Deus ele te ama? Quantos? Sabe? Amém? Você tem ouvido isso a tua vida toda. Deus ele nos ama. A palavra diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Entregou o seu Filho. Amou o mundo e entregou o seu Filho. E nós então pensamos assim, não, Deus ele me ama, de fato. Mas há uma diferença de uma coisa, entre ele amar-nos e ele gostar de nós. Qual que é a diferença? Nós bem sabemos que nós como cristãos precisamos amar todas as pessoas. E você precisa amar, amém? Mas tem uns irmãos que é meio complicado de fazer isso. Posso ouvir glórias? Eu amo essa pessoa, mas eu não gosto de estar com ela. Eu quero falar para você, é normal. Em certo ponto é normal. Quando isso não se torna um empecilho na sua vida, isso é normal. Amarmos pessoas, mas nem sempre nós vamos gostar de estar com ela. E eu quero te dizer que muitos têm o mesmo sentimento a respeito de Deus.
Você sabe que Deus Ele te ama, mas há uma certa impressão no teu coração, cara, Deus Ele me ama, mas eu não sei se Ele gosta de mim, porque gostar de mim é complicado, eu sou tão vacilão, se desse eu estava escrito na minha testa, né, crente vacilão, eu não sei se Deus Ele gosta muito de estar comigo, porque eu falho tanto, eu erro tanto. Amar, eu sei que Ele me ama, porque Ele teve que entregar o Filho dEle por mim, então acho que Ele não abriria mão disso, né? Mas eu não sei se Ele gosta, e eu quero dizer para você, sim, Ele gosta de você, e isso muda tudo na nossa mente, porque agora você está falando com alguém, não que tem uma trava com você, que tem uma resistência com você, mas é alguém que olha para você e tem prazer em você, e você precisa orar debaixo dessa perspectiva, que quando você está orando, quando você está elevando o teu coração ao Senhor, Ele gosta desse relacionamento com você. Quando você entender isso, você terá prazer. Terá prazer. Eu quero te falar que visões erradas a respeito de Deus estão nos destruindo. Quando nós não entendemos quem Deus é de fato, quando nós não conseguimos olhar para Deus como Ele é, a nossa oração se torna infrutífera, porque uma teologia fraca irá refletir uma adoração fraca. Quando você não conhece a Deus conforme Ele é, cara, sua vida de oração não flui. Para você é tedioso estar num culto de 2 horas, e nós oramos, falamos, Senhor, eu quero passar minha eternidade contigo, e o Senhor está falando, mentiroso, você não consegue ficar 2 horas sem olhar o relógio, você quer ficar a eternidade comigo? Enquanto a igreja é corroída pelo câncer da incredulidade, cuja ausência de oração é um dos principais sintomas. Meu irmão, entenda fé. Entenda o que é fé. Entenda que você tem um Senhor, mas que Ele é o teu Pai. Ele te ama. Ele cuida de você. E Ele ama estar com você. Mas há também, meu querido, a terceiro bloqueio a respeito da nossa vida de oração, que fala sobre a falta de revelação à nossa identidade como sacerdotes. Hebreus 3:1 vai falar assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fiquem-se em seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Entenda, nós temos um chamado celestial. No dia que nós nascemos de novo, nós fomos sobrenaturalmente enxertados no ministério sacerdotal de Jesus. Nós fomos colocados em contato direto com o Pai, ao estarmos diante dEle e conversarmos com Ele. Então, se você entregou a sua vida a Jesus, essa é a tua vocação principal, ser um sacerdote do Senhor, amém? Todas as demais funções que você tem, são laterais. Todas as outras funções terrenas decorrem dessa identidade de ser um sacerdote. Então entenda, todos nós fomos chamados para esse lugar, seja pregadores, homens de negócios, mães, donas de casa. Nós temos um chamado, esse chamado se chama sacerdotes do Altíssimo. E os sacerdotes, o ministério sacerdotal está justamente ligado a isso. E nós irmos até Deus e nos colocarmos diante de Deus e diante dos homens. O sacerdote era aquele que ia diante do Senhor, a favor do povo, em nome do povo. Temos também outra faceta, o ministério profético, que era aquele que ia até o povo no nome do Senhor. Mas o ministério sacerdotal fala sobre isso. Pessoas que entendem o que é se colocar na brecha, pessoas que entendem a sua posição, a sua identidade ministerial principal, que é sermos sacerdotes. Esse é o teu chamado. E novamente eu falo, meu irmão, talvez você não entenda, pastor, eu não tenho um chamado, eu não tenho uma vocação dentro da igreja. E eu quero reafirmar para você, você tem sim.
teu chamado é para ser um sacerdote diante do Senhor. Todos, da criança ao mais velho. E eu oro para que isso corroa o coração da nossa igreja. Eu oro para que isso brade no coração do nosso povo, que nós somos chamados para esse lugar, do menor ao mais velho, a entendermos que nós somos missionários e intercessores, pessoas que vão gastar a sua vida diante da presença do Senhor, antes de fazer qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa. Na casa de adoração, nós, desde o início dessa casa, algo que nós fundamentamos era sobre a vida de oração, e nós sempre vimos milagres acontecendo por causa de nós estarmos em tudo que nós fazíamos, nós resolvíamos no lugar de oração. Nós vimos milagres acontecendo, e nós vimos muitas vezes Deus respondendo nem tanto às nossas orações, mas de conversas particulares que nós falávamos: olha, a igreja ela precisa disso. E de repente, de uma maneira miraculosa, as coisas aconteciam, e coisas grandes. Então, meu irmão, você quer desenvolver a sua vida em Deus, você quer se colocar num novo nível, você precisa ir para esse lugar. Você precisa ir para esse lugar urgentemente. Pastor, mas o meu casamento está desgraçado, totalmente derrotado. Quer restaurar ele? Vá para o lugar de oração. Pastor, o meu chamado, meu ministério não está bom, não estou conseguindo fluir. Falta de oração, falta de lugar de oração. Pastor, eu não tenho criatividade para mais nada. Vá para o lugar de oração. Porque sem Ele nada podeis fazer. Sem Ele nada vocês podem fazer. Mas em último lugar, o último bloqueio, a última barreira a respeito de nós não vivermos e desenvolvermos uma vida de oração, fala a respeito da falta da revelação quanto ao impacto. Sabe o que acontece hoje? Nós oramos e nós não temos uma expectativa de resposta mais. Nós oramos simplesmente por orar. Nós colocamos diante do Senhor, nós viemos nos cultos de quarta-feira, lançamos palavras ao vento, mas não há uma expectativa a respeito de uma resposta. Então, uma das maiores pedras de tropeço é a crença de que a oração é um desperdício de nosso tempo e energia. Pastor, o que nós precisamos? O que nós vamos fazer? Nós precisamos crescer, precisamos avançar. Vamos orar. E há uma tentação de você falar: tá, mas e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E comumente nós falamos que oração é orar mais ação. Não, meu irmão, oração é uma ação. E nós às vezes diminuímos o valor da oração, achando que oração é apenas uma prática secundária, mas eu quero falar para você: não, a oração é o fundamento de tudo. Uma vida de oração é o fundamento de tudo. Então não é orar e mais o quê? Não, oração primariamente, fundamentalmente oração. Esse é o lugar que você precisa ir. Oração não é um desperdício de tempo. Ah, mas vocês estão só orando. Já ouviu isso? Mas vocês estão só orando, meu irmão? Como assim só orando? Você não entende que a oração é o meio pelo qual Deus, o soberano, todo-poderoso, é o meio ao qual nós movemos o braço de Deus ao nosso favor. Então, como assim só orando? Porque faz mais sentido para as nossas mentes não renovadas, nossas mentes carnais, confiar em nossos recursos e dons, finanças e conexões para promover a expansão do reino de Deus. Ou seja, cara, eu quero fazer a igreja crescer. O que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos trabalhar em célula, nós vamos fazer muitos eventos, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, como nós vamos arrecadar dinheiro, como nós vamos pagar o aluguel, e nós pensamos nos nossos recursos e na força do nosso próprio braço. E Deus está chamando nós para uma simples coisa: se relaciona comigo.
É desse lugar que eu vou promover a expansão do reino de Deus. Deus deseja que nós lancemos fora, que nós lancemos nossa força aos seus pés em oração e humildade. E em seguida, nós vamos observar enquanto Ele derrama o seu reino dentro e por meio de nós a partir desse lugar de fraqueza. Você quer ver Deus fazer, manifestar? Deus me usa. Deus, Ele quer te usar, mas é a partir desse lugar. É a partir desse lugar. Sabe como que sempre começou os avivamentos na terra? Aliás, você sabe que é um avivamento. Avivamento é muito além do que um culto de domingo à noite, que Deus vem e você grita, você chora e você faz um monte de coisa. O avivamento, quando nós entendemos, estudamos a história da igreja, os avivamentos começando ali em Atos dos Apóstolos, ele tem o poder de promover uma profunda mudança na realidade da esfera da sociedade onde nós estamos localizados. Avivamento, de fato, é aquilo que Deus faz por meio da igreja, que tem tocado a nação, a cidade, e causa transformação. Sabe por que nós não temos ainda, não podemos dizer que nós estamos vivendo um avivamento em Ponta Grossa ainda? Porque existe muita criminalidade, existe ainda muita prostituição. Nós não podemos dizer que existe um avivamento na cidade, nós gostamos, né? E é bênção dos ajuntamentos. Denominamos de avivamento, mas que não é avivamento. O avivamento fala a respeito de uma resposta da igreja, mas sabe como que começa essa resposta? Em lugar de oração. Deus não faz nada antes de revelar a seus profetas. E é no ambiente de oração, é no quarto secreto, é na oração coletiva da igreja, que Deus começa a tocar e transformar, mudar esferas. Então por isso eu falo, meu irmão, qual é o seu problema? Pastor, eu tenho muitos. A resposta dos seus problemas não está nos teus recursos, não está em técnicas, mas está no ambiente de oração. Deus, Ele quer derramar do seu reino dentro e por meio de nós. 1 Coríntios 27, 29 fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Orar é realmente a coisa mais impactante e poderosa que podemos fazer. Embora pareça algo fraco, parece algo fraco, não parece? O que você vai fazer? Eu vou orar. Nosso coração, nós não falamos isso, mas falamos, cara, mas só orar novamente, né? Só orar. E o Senhor, Ele fala que Ele escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua sabedoria, decidiu estabelecer algo no mundo. Mas para que isso aconteça, Ele escolheu uma maneira. E a maneira é a igreja orando. A igreja orando. Pastor, mas isso é tão, parece insignificante. Como que as coisas vão mudar? As coisas vão mudar através de uma igreja que ora. As coisas vão ser transformadas através de uma igreja que ora. Você vai ser fortalecido no lugar de oração. Você vai lidar com as suas tentações no lugar de oração. É nesse lugar que você é fortalecido no Senhor. Então eu quero te falar, meu irmão, não pare de orar. Não deixe que o teu coração fique distante a respeito do propósito de Deus. Vá para o lugar de oração. O Senhor, Ele te chama como sacerdote. E essa é a função principal do reino de Deus. Nenhum de vocês escapa desse chamado. Nenhum de nós.
Nós queremos nesse tempo, meus irmãos, estabelecer essa cultura de oração sobre a igreja. Nós vamos lidar com a nossa incredulidade, vamos lidar com o nosso orgulho, vamos entender o impacto que isso produz no mundo espiritual. Nós vamos começar a ver esse tipo de coisa acontecendo, mas é a igreja que precisa se movimentar nisso. Não é um grupo isolado de pessoas. É um tempo onde a igreja vai aprender a orar por coisas que são significantes. São significantes. Nós vamos parar de ficar tão preocupados com a nossa casa própria, tão preocupados em orar pelo nosso carro novo, e nós vamos começar a orar por coisas que são efetivas para o reino de Deus. Nós entendemos que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Eu creio na última hora. Nós estamos vivendo na última hora, e tudo que nós estamos fazendo e tudo que nós vamos fazer daqui para frente precisa ser algo intencional. Eu entendo que o meu chamado é esse: preparar os santos para a obra do ministério. Esse é o meu chamado como pastor. Eu preciso preparar vocês para estar fortalecido para esse último tempo, para que vocês alcancem um nível de maturidade. Ou seja, quando eu falo de maturidade, eu quero falar justamente sobre isso. Não é sobre vocês, é sobre entender um propósito que é eterno, sobre entender um propósito que é coletivo. É nós pararmos de viver a nossa vida espiritual como se nós fôssemos o centro, como se nós fôssemos a última bolacha do pacote, que tudo se determina a respeito dos nossos desejos e da nossa vontade, meu irmão, e não é. Você consegue imaginar os cristãos do primeiro século orando por coisas banais, sendo que seus irmãos estavam sendo lançados diante de leões, nos coliseus, sendo que seus irmãos estavam sendo queimados em praças públicas? Você consegue imaginar uma igreja daquele século orando por coisas banais? O Senhor está nos chamando para esse lugar, de uma maneira intencional, de uma maneira prática. Eu não estou aqui nessa noite para emocionar você. Eu não estou aqui nessa noite para te fazer um apelo emocional, mas estou aqui para te responsabilizar por algo. Como sacerdote do Senhor, como sacerdote, você tem a obrigação de ministrar perante o Senhor. Só que o grande problema de tudo isso é que na Bíblia mesmo nós olhamos que existem sacerdotes bons, mas também existem sacerdotes maus. E a grande questão para você nessa noite é: em qual que você se enquadra? Naqueles que realmente estão cumprindo a sua função sacerdotal, ou aqueles que estão negociando os princípios? Eu oro para que a igreja se desperte nesse tempo. Eu oro profundamente para isso. Pastores que não oram se tornam ministros de plástico, que nós não podemos entregar algo que nós não temos. Se há uma coisa que eu quero que você saia entendendo aqui nessa noite: nós não podemos fazer nada sem Ele. Nada. Eu quero orar com vocês nessa noite, mas antes eu quero falar de algo prático. Algo prático. Nós vamos começar pequeno. Terça-feira, as terças-feiras, nós já temos quarta-feira o culto de oração aqui na igreja, mas nós vamos preparar uma sala de oração lá na instituição. Queremos colocar tapetes, queremos colocar puff, sei lá o que tiver lá. Lá naquela sala vai ter um quadro. Esse quadro nós vamos colocar alvos de oração. E novamente eu vou falar: a igreja vai aprender a orar por coisas que importam. Nós não vamos orar para que a placa da nossa igreja se torne mais bonita que as outras. Não vamos orar para que sei lá, tanto motivo banal que nós oramos.
Mas naquele lugar, naquela sala, vai ser um lugar onde você vai se encontrar com Ele, de verdade mesmo. Naquele ambiente nós vamos colocar tapetes, queremos colocar uma caixinha lá, música para você, cara, pelo menos um dia, pelo menos um horário. Eu quero estabelecer das 6 às 10, das 9 às 10, né? O último turno. Pastor, mas eu não consigo orar 1 hora. Cara, vá 15 minutos lá. 15 minutos naquele ambiente para você orar sobre aquelas coisas que estarão lá no quadro. Nós já conversamos com os líderes de redes e ministérios aqui da igreja. No turno de pelo menos 8 às 9 ou 9 às 10, eu não sei. Eles têm a responsabilidade de levar a sua rede ou a sua equipe ministerial para estar lá, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo mundo, intercedendo pela nação, pela cidade. Então essa já é um turno que vai estar completo. Cada terça-feira um dos líderes de redes ou ministérios vai estar lá. Mas nós temos das 6 às 7, das 7 às 8. E isso eu quero o envolvimento de vocês como igreja. Isso eu quero o entendimento de que vocês precisam estar neste lugar. E lá vai ser um ambiente tão livre, não é dentro da igreja, que às vezes nós sentimos um pouquinho presos, né, por causa da liturgia. Mas vai ser um ambiente tremendo e eu quero falar para você que as coisas vão começar a mudar. Muitas coisas vão começar a desatar. Sabe o que é tremendo, meus irmãos? Eu quero terminar falando sobre isso. Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho. Você entende isso? Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é onipresente, onisciente. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Ele poderia concretizar todos os seus planos sobre a terra, fazendo assim. Mas na sua soberania, onisciência, na sua sabedoria, Ele decidiu fazer tudo isso. Mas tendo você como cooperador. E você precisa ver isso, meu querido, novamente, não como um castigo. Tenho que orar. Não, meu irmão, você tem o privilégio, novamente eu repito, você tem o privilégio de ser um cooperador de Deus no plano eterno, da salvação de pessoas, de você se prostrar, você ouvir ao Senhor, de você clamar, e eu quero que o Espírito Santo, meu irmão, te conduza para isso. Eu não vou conseguir te convencer para ir para esse lugar, mas novamente eu falo, você quer crescer, você vai ter que começar a se alimentar diferente. O mesmo jeito que você está vivendo não vai dar não, cara. Não vai sustentar você não. De eventos em eventos, de domingo, não te sustenta, eu quero te falar isso. Podemos trazer aqui o Todd White, pode ministrar sobre a sua vida, só isso não é suficiente. Podemos trazer aqui o Luiz Hermínio, que talvez é o nome mais alto do Brasil hoje, não te sustenta. Vai ser bom naquele momento, você vai receber algumas coisas, mas isso não te sustenta. A única coisa que vai sustentar o teu coração, a sua vida: oração, palavra e jejum. Fica de pé no nome de Jesus. Feche seus olhos. Como eu disse, eu não estou aqui para te convencer para isso. Cara, Deus deseja fazer uma obra gloriosa sobre a sua vida e através de você. Há muito interesse no coração dele. Entenda que o maior interessado não é você, é ele. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, ele te ama tanto.
Mas você precisa dar uma resposta ao ambiente. Você precisa dar uma resposta ao que está sendo gerado. Pastor, eu me considero indigno para estar naquele lugar. Cara, vai para aquele lugar. Pastor, eu sou muito pecador. Vai para aquele lugar, porque a santidade é gerada quando você está diante da presença do Senhor. Ela não vem de você. Pastor, eu tenho pecados que eu não consigo me libertar ainda. Cara, vai para aquele lugar, mano. Vai para aquele lugar, naquele lugar que o Senhor vai liberar sobre você, iluminar o teu coração para que você ande em vitória. Pastor, meu casamento não está bem. Cara, vai para aquele lugar. É naquele lugar que Deus vai trazer restauração. É naquele lugar que Deus vai quebrantar o teu coração e vai te mostrar que o errado talvez é você. Pastor, meu ministério não vai para frente. Vai para aquele lugar que talvez você está vazio. Talvez você está vazio. Está vivendo já há tanto tempo só de coisas do teu passado, experiências do passado. E o Senhor está falando, cara, tenho coisas novas para te entregar. Tenho coisas novas, eternas, coisas belas, coisas que você não sabe. Eu tenho num lugar de intimidade contigo. Feche seus olhos. É Ele que vai convencer o teu coração da necessidade